Muitos vão perguntar o porquê que eu estou com esse tipo de maquiagem. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas antes, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem no vídeo e, se possível, hypem o vídeo, para o YouTube estar enviando para outras pessoas que precisam encontrar esse canal de grande conhecimento de espiritualidade sobrenatural e viva. Vamos lá. Como já botei no tema, nós iremos falar sobre uma grande figura pública chamada Floriano Peixoto, o grande marechal de ferro. Eu quis trazer um pouco da questão da cultura egípcia e fazer uma maquiagenzinha inspirada, porque, querendo ou não, os egípcios gostavam de fazer essas questõezinhas. Eu fiz um hieróglifo aqui, enfim, mas vamos lá. Eu não tô mais acostumada a fazer vídeos, então relevem até eu voltar a acostumar. Para todas as pessoas que sabem, que acompanham as lives, todas as pessoas ficam fazendo perguntas específicas, que existem as respostas em lives antigas. O porquê disso, porquê daquilo, pergunta sobre mim, sobre o canal e etc. Hoje eu vou falar sobre o Floriano Peixoto. Para quem não sabe, o Floriano Peixoto é o meu Exu Rei das 7 Encruzilhadas. Eu vou explicar a minha história com ele, a história dele e o do porquê também que eu uso uniforme militar quando estou com ele. Obviamente que é meio óbvio que é por conta dele. Enfim, já houve até treta por conta disso, né? Pessoas falando besteira. Vamos lá. Tudo começou... Eu já não sei dizer se foi antes que eu nasci, né? Ou se foi depois que eu nasci, mas creio eu que foi antes. Minha história de vida não foi fácil, sempre porque tinha dedo de Floriano no meio. Vou chegar na parte do porquê que ele tinha certos nomes específicos, nomes de guerra, nomes de batalha, né? Antes de eu nascer, minha mãe se envolveu com o meu pai, e nesse sentido, meu pai era meio complicado da cabeça, entendeu? Ele era meio complicado. Tudo o que acontece no mundo e na vida é predestinado. Não tem para onde correr. A minha vinda para a Terra, minha chegada, foi cronometrada. Floriano Peixoto não me escolheu em si para me reger. Ele foi incumbido. É assim que acontece, dependendo da sua missão aqui na Terra. E aonde que eu quero chegar com isso? Floriano viu que não seria benéfico meu pai fazer parte da minha história, nem da minha mãe, por conta de questões pessoais. Floriano Peixoto simplesmente, junto com outras entidades, fizeram a vida do meu pai ser curta, tardia. Até aí, ok. Tudo bem. Vamos lá. Minha mãe, quando estava solteira, Floriano Peixoto quis mexer no destino dela e no meu ao mesmo tempo, como sempre fez. Após eu nascer, muito pouco tempo depois que eu nasci, meu pai faleceu, quando eu era bem novinha. Era quase bebê, mas eu tenho memórias e lembro direitinho. Floriano Peixoto viu que deveria mexer no meu destino, no da minha mãe, e simplesmente trouxe uma pessoa específica para minha mãe. Essa pessoa específica, minha mãe encontrou quando trabalhava em um terminal de ônibus na época, há muito tempo atrás, há bem mais de 15 anos. Era diferente, né? Aquela época para hoje em dia, muita coisa mudou. Minha mãe trabalhava num terminal de frente praticamente para o cemitério, coincidentemente. Minha mãe conheceu meu ex-padrasto e ele tinha acabado coincidentemente de perder o pai também.
destino. Aí os dois se juntaram, tiveram uma vida juntos. Só que Floriano Peixoto mexeu em tudo. Quando eu era pequena, esse meu ex-padrasto me amava. Só que depois de certo tempo, ele ficou muito rígido comigo. Eu não tô olhando pra câmera, gente, eu tô olhando pra aqui. Ele ficou muito rígido comigo. A um nível complicado. A um nível até mesmo agressivo. Floriano Peixoto queria me ensinar através de pressão e um pouco de agressão a eu ter resiliência, controle emocional e mental, mas também caráter, honestidade. A minha infância, resumidamente, eu fui muito coagida, eu fui muito humilhada. É por isso que eu não tava aqui querendo fazer muito esse vídeo. Porque se eu tenho que falar de Floriano Peixoto, eu tenho que falar do que ele fez na minha vida. De bom e de ruim. Mas que teve um sentido. Entendeu? E parece coisa de bobo, né? Falar que eu fui muito oprimida na minha infância. Quem já foi criada ou criado por uma pessoa de segmento militar, que ele foi da Marinha, hoje é funcionário público de outra força, ele era muito rígido comigo. Me acordava 5, 6 e pouca da manhã, às vezes 7, de uma maneira que vocês... Era complicado. Já viram em alojamentos como acordam recrutas ou cadetes? Mais recrutas, que é pior? Então, cabos também. Não tanto sargento, porque eu nunca ouvi histórias ruins. Mas não era de uma maneira muito legal. Entendeu? Às vezes eu não precisava acordar tão cedo, ele me acordava. Eu tinha medo de sair da cama. Eu não queria acordar às vezes. Queria ficar deitada. A minha rotina de estudos, ele me obrigava a estudar muito. Isso foi muito benéfico pra mim. Só que ele brigava comigo fingindo que ia me bater. Entendeu? Mas outras vezes ele já chegou a me agredir, sim. Só que foi quando eu fui ficando mais velha. Na qual eu fui... Minha questão de opinião pessoal foi crescendo. Eu tava passando por uns problemas envolvendo meus avós. Minha mãe era meio complicada, vou só botar como isso, complicada. E eu acabava que eu tinha que fingir que não aconteciam certas coisas. A minha mãe, ela era muito conivente. Aconteciam coisas ruins, ela separa, volta, mas não separava realmente, entendeu? Era muito complicado. Eu lembro de uma vez que a minha avó brigou com o meu ex-padrasto, que ele me colocou debaixo do chuveiro, me afogou debaixo do chuveiro. O chuveiro era bem forte na época, eu era bem pequenininha. Não vou mentir também que muitas coisas ruins que aconteciam não era só por causa do caráter dele abilolado, por conta da Marinha. Era por conta também de feitiço que foi feito pela mãe dele pra se separar da minha mãe. A mãe dele era de um meio espiritualista, entendeu? Frequentava de vez em quando e tal. Mas isso não vem ao caso.
Eu fui crescendo. Como eu disse, ele me incentivava muito aos estudos, mas de uma maneira agressiva. Sempre foi muito agressivo. Depois de certo tempo. E isso foi do nada. Eu tinha brincado com ele uma vez. Depois disso ele mudou comigo pra... Nunca mais voltou ao que era. E eu também não vou mentir que às vezes eu negava fazer as coisas com ele. Ele às vezes queria assistir o pôr do sol. Eu era criança, não entendia. Ele queria uma companhia. Eu não quis ser uma companhia pra ele na época. Eu só queria fazer coisas de criança. Assistir desenho, brincar na rua. Até que teve dado momento que eu comecei a ser proibida também de brincar na rua. Com as minhas antigas amizades. Eu não sei se tá baixo. Só um instante. Mas enfim. Tive que contar um breve resumo da minha história para falar de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele me ensinou a ter hierarquia, ter respeito. Ignora os barulhos da rua. Com o passar do tempo, meu ex-padrasto, ele queria que eu tivesse feito provas para as Forças Armadas. Floriano Peixoto não deixou. Não deixou. Porque o meu caminho aqui na Terra foi ser sacerdotisa. Se eu tivesse entrado para as forças nova, ia ter me atrapalhado toda, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, ter tudo que eu tenho e sou, entende? Mas, resumidamente, com o passar do tempo, depois de 13 anos, meu Odu de Fá, coincidentemente, minha mãe se separou. Não deu, realmente separou. O trabalho espiritual da outra mulher lá deu certo, visto. Mas o que me chamou mais atenção foi que ele precisou passar pela minha trajetória, da minha mãe também, entendeu? Para eu poder aprender muita coisa que hoje em dia eu reconheço. Por mais que foi de uma maneira perturbadora e que, querendo ou não, traumatizante, né? Mas foi necessário. Com o passar do tempo, muitas pessoas do meio militar começaram a aparecer para mim. Depois que eu fiz 17 anos pra cima, era um ex meu que queria entrar. Aí começou a vir de pessoas do meio, entendeu? Das Forças Armadas. Só que eu não fazia ideia de quem era a minha entidade em si mesmo. Porque ele dava o nome de Tranca-Rua. Pra quem não sabe, Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele faz parte da Falange de Tranca-Rua, ele comanda a Falange de Tranca-Rua. E... tá me irritando esse mosquitinho. Enfim, eu ia matar, mas não deu certo não, o mosquitinho. Eu simplesmente passei por umas coisas na minha vida que eu fui tentando entender. Minha vida foi sempre um enigma, uma incógnita. O Odu e o Odu 13 fala sobre isso. E o que eu acho engraçado é que um dos nomes de guerra do Floriano Peixoto é a esfinge. Tem a ver com isso. Uma das características mais marcantes do Floriano Peixoto é a sua personalidade enigmática, astuta, discreta. Ele me ensinou a ser assim. Floriano Peixoto afastou muitas pessoas dos meus caminhos. Sempre me ensinou a não ser uma pessoa festeira, a estudar, a ficar muito na minha, a ser principalmente curiosa, a sempre melhorar os meus dons, as minhas habilidades, não só espirituais, em outros sentidos nas quais ele fez eu buscar. Floriano Peixoto, ele fazia uma coisa comigo
favela. Ele fazia uma coisa comigo que todo mundo ficava espantado. Quem sabia da história e quem não sabia. As pessoas na rua ficavam, meu Deus, como assim? Ela tá fazendo isso, ela é doida. Ele fazia eu comprar muitas coisas pra ele. Sabe o que é uma sacola que vem daqui até no chão? Sim, pois é. Ele fazia eu fazer isso. Imagina o quanto de peso que era. Imagina nos campos, quando os militares vão fazer campos. Para quem não sabe, campos são treinamentos que eles saem das organizações militares. Eles ficam com aquela carcaça da mochila, fora o equipamento todo, além da mochila. Imagina aquilo. É o que ele fazia comigo. Ele hoje em dia não faz mais. Raramente, mas ele fazia isso comigo. As pessoas da rua olhavam, se espantavam. Mas você recebia ajuda? Ele fazia? Você recebia ajuda? Sim, raramente, mas sim. Mas ele queria me testar para ver se eu tinha força de vontade. Ele sempre me ensinou a ser independente, forte, resiliente e sempre tem um jeito para isso, tem um jeito para aquilo, tem um jeito para tudo, entende? Enfim, Floriano Peixoto, ele veio de Maceió, Alagoas. Ele se interessou pela questão do militarismo, só não vou falar o porquê aqui, porque senão vai ficar muito longo. Ele foi estudar na Praia Vermelha, ser cadete de lá, onde hoje em dia é o IME, o Instituto Militar de Engenharia do Exército. E ele treinou lá, fez sua formação lá, só que houve a Guerra do Paraguai. Ele foi para a Guerra do Paraguai, liderou inclusive. Quando ele voltou da Guerra do Paraguai, uma vitória, ele foi um dos que foi nomeado a tenente-coronel. Quando eu fui comprar o uniforme do Floriano Peixoto, do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele pediu para eu comprar de tenente-coronel, só que eu não sabia dessa história. Eu não sabia nem quem ele era ainda quando eu fui comprar as coisas para ele. Porque ele só foi revelar ano passado, 2025. Engraçado. Faz a soma. 2 mais 2 mais 5. 9. Floriano Peixoto nasceu em 1839. 1839. Teve uma pessoa que veio falar mal de mim, me difamar, me caluniar na internet, que ela falou que não tinha como a minha entidade ser tenente-coronel, sendo que nem é tenente-coronel, só porque ele viu o brevet com o nome. Ele mandou colocar meu sobrenome para representar aqui, querendo ou não, é minha graduação dentro do mundo espiritual, brevemente. Ele disse que vai aumentar. Vou ser promovida depois de dado momento da minha vida. A pessoa falou sobre a revolta da Chibata. A pessoa não falava nada com nada, coisa com coisa. Não sabia de nada, só queria só arrumar confusão, fuzuê e ganhar fama em cima de mim. A revolta da Chibata aconteceu em 1900 e pouquinho, e bolinhas. Floriano Peixoto não era nem mais vivo. Ele faleceu 15 anos antes. 15? Mais ou menos 15. Entendeu? Então a pessoa não falou coisa com coisa. Floriano Peixoto só participou da Guerra do Paraguai. Entende? A Guerra do Paraguai e a revolta da Marinha contra ele. A Guerra do Paraguai, como eu disse, ele saiu vitorioso. Ele ficou mais visado. Dentro do exército ele tinha
o nome de o Marechal de Ferro, porque ele tinha um punho firme e era muito bom em tudo que fazia. Ele era muito inteligente, muito meticuloso. Era um ótimo guerreiro de artilharia. Ele se formou em artilharia. Quando eu fui comprar para ele a insígnia, o brevezinho da arma que ele se formou, o curso que ele se formou, eu escutei infantaria. Mas o símbolo de infantaria pro de artilharia é parecido. Mas depois ele explicou por que ele pediu infantaria. Entendeu? Só um instante. Tive que parar um pouquinho por causa do barulho. Mas enfim. Então ele me explicou por que ele pediu na época infantaria. Sabe uma coisa engraçada? Quando eu resolvi correr atrás, que foi em julho do ano passado, de 2025, junho, minto, perdão. Quando eu fui correr atrás para saber sobre quem era o meu Exu Rei das Sete Encruzilhadas, porque ele primeiro falava que era brigadeiro. Depois ele parou de falar que era. Falou que ele era do exército, que não era da Força Aérea. Depois disso, eu fui buscar. Ele estava me dando sinais, enigmas. Eu falei, eu vou descobrir quem é esse homem, quem é esse poderoso Exu, que eu já vi fazer coisas enormes, a nível municipal, estadual, mundial. Meu Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele não só é bom de revelar coisas pro mundo, igual vocês podem assistir na playlist com as entidades em terra. E para as pessoas também, né, que ele já deu previsão individual. Ele não é só bom em revelação. Eu já vi ele fazer muita coisa. Para clientes, para situações que ele falou que ele ia mexer, pro mundo, etc. Então, quando eu resolvi buscar ele, foi em junho de 2025. Coincidentemente, o mês que Floriano Peixoto morreu, que ele faleceu, foi junho. Eu conheci a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em abril. Foi o mês que ele nasceu. O mês que ele morreu, eu fui na AMAN. E o mês que ele nasceu, eu descobri sobre a AMAN. Que eu nunca tinha... achava que ele era da Força Aérea, eu nunca me interessei. Nunca me interessei em saber sobre as questões do Exército, por mais que eu tinha muita ligação, como eu já disse, muita gente aparecia pra mim desse caminho. Foi quando eu conheci também uma pessoa que me fez começar a dar uma bisbilhotada em algumas coisas envolvendo esse lado da Academia Militar das Agulhas Negras, na qual eu tenho um vídeo aqui. Tá horrível o vídeo, um dia eu volto lá pra poder refazer. Tá horrível porque foi por causa do cadete lá que me levou na visitação. Ele tava muito carente da minha atenção. Falei, tô leve. Aí acabou que eu não consegui gravar direito, entendeu? Mas enfim, também eu já tava no horário limite, tá? Tava no horário limite, eu cheguei muito tarde lá. Tava no horário limite mesmo. Não sei nem como que deixaram eu fazer visitação. É porque realmente era pra eu ter feito. Mas enfim. Aí eu fui pegar a roupa dele, o uniforme dele, lá perto da AMAN. E comecei a conhecer algumas pessoas que foram me trazendo aprendizados, conhecimentos, etc. Muitas pessoas que eu conheci desse meio. Seus Sete Encruzilhadas, o Floriano Peixoto, ele foi me trazendo muitos aprendizados que eu contei um pouquinho nas lives antigas e que chegou em dado momento que eu vi ele manipulando muitas pessoas para me levar em caminhos específicos. Não é à toa que o nome dele é Exu Rei das Sete Encruzilhadas, porque ele mexe nos destinos, nos caminhos facilmente. Ele me trouxe muitas pessoas para eu ir para certos locais e fazer certas coisas que ele queria. Até chegar em novembro. Antes de novembro, a Padilha tinha descido em terra em live. Tem aí também na playlist.
playlist que ela desse enterrar na roça. E a Padilha simplesmente dá sinais de onde eu iria 1 ou 2 semanas depois. É porque eu não lembro exatamente o tempo, foi tanta coisa que aconteceu. Vocês têm noção que a Padilha falou em live muito sobre as questões egípcias e gregas? Quando eu inventei de fazer uma live no cemitério, que as entidades deram a ideia e usaram pessoas para ficar me perturbando para eu poder ir, as entidades me falaram onde era perto do local onde eu fui. Por exemplo, falaram Lapa, mas falaram que Lapa não tem cemitério. Mas eles falaram, lá é perto da Lapa. Aí a gente foi vendo, né, na época, e a gente viu que na Lapa só tinha cemitério de animal. Não tinha realmente de humanos. Aí, ok. Aí a gente achou um cemitério. Um que é enterrado pessoas famosas, figuras públicas. Cemitério do Botafogo. Tem live sobre o cemitério do Botafogo. O que aconteceu? Tudo conspirou. Tem live, muitos sinais no chat ao vivo de que era lá que as entidades mandaram ir e que era lá que ia acontecer. E que era lá que o meu Exu Rei das Sete Encruzilhadas estava enterrado. Era lá. Quando chegou no dia, eu recebi vários sinais. Nem consegui dormir direito. Entendeu? Eu tinha esquecido, não vou mentir, fazia muito tempo que eu não cantava o hino nacional. Eu tava tentando gravar o hino nacional antes de ir pra cantar pra ele e não passar vergonha. Aí, o que aconteceu? Nesse dia, deu problema até pra eu chegar, porque eu tive que ir e voltar, porque eu tinha esquecido os carregadores portáteis. Foi uma bafafá, aconteceu um monte de sinais e coisas esquisitas no dia, coisa que não acontece comigo, geralmente. Quando eu cheguei no cemitério do Botafogo, eu falei, tá estranho isso. Por quê? Porque lá tinham esculturas de deuses gregos. Logo eu lembrei, Padilha falou isso em live. Na live que ela estava em terra. Muito pouco tempo antes de eu ir para esse local. Eu fui e queria procurar sobre um brigadeiro. Eu queria procurar sobre todos os mausoléus ou lápides de militares. Coincidentemente, lá só tinha marinha, sargento da marinha, e tinha um brigadeiro. Só tinha um brigadeiro. Com uma lápide top, com direito a monumento e tudo. Logo eu vi. Exu Rei falava que era brigadeiro, né? Falava muito sobre brigadeiro, que um brigadeiro acompanha ele. Depois ele começou a falar, é um brigadeiro que me acompanha, não é que eu sou brigadeiro. Mas ele antes falava que era brigadeiro. Tinha só um brigadeiro naquele cemitério. E muito bem enterrado. Muito bonito. O local onde ele estava enterrado, sabe? Cara, é bizarro a espiritualidade. E se não bastasse isso, quando eu cheguei no cemitério, o padrinho encostou. E eu comecei a escutar. Marechal. Marechal. Eu achava que era general. Marechal. Só que antes, ela já chamou ele de general, a Padilha. Padilha me pegou. E o menino que foi comigo falou que ele tinha visto um trabalho. Aí ele ia me levar para esse trabalho. Entendeu? Ele ia me levar. Aí Padilha me pegou. Padilha me levou. Ela me levou no mausoléu, onde tinha um mausoléu de um marechal. Do lado tinha uma cripta, tinha umas coisas bem bonitas. E Maria Padilha
ela levou exatamente onde estava o trabalho espiritual que o menino tinha falado que achou quando ele chegou primeiro do que eu. Levou direitinho onde. Aí ela pegou, mexeu numa amarração que estava dentro de uma... Vamos botar como cripta, só que era uma cripta aberta e era uma pirâmide a cripta. Do lado de fora tinha umas fins. Padilha pegou 2 manchas de amarração e desfez. Jogou fora. Quebrou uma e a outra jogou fora. Enfim. O que aconteceu? Simplesmente, Padilha desceu, foi para outro canto, depois de ter feito isso, e deu espaço para o Exu Rei. Só que ela falou que quando fosse chamar o Exu Rei, que cantasse o hino nacional. Você lembra que eu falei que eu tava treinando pra cantar o hino nacional e não consegui 100%? Exu Rei, quando desceu, ele além de cantar completamente corretamente o hino, ele ainda corrigiu o menino que tava comigo, filmando no dia. E o menino foi de uma academia militar. Ele tinha que fazer isso direto. Seu 7 estava acertando todas. Seu 7 desceu e mostrou que realmente era o Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Ele ficou sentado em frente ao mausoléu. Ele falou que não gostava do Deodoro. Eu não sabia disso, porque fazia muito tempo que eu estudei sobre o Floriano e não sabia nem sobre essa rixa deles. Eu fui pesquisar e realmente estava correto. Você sabe que a entidade está ali quando ela fala coisas que você não sabe. Quando ela dá revelação para as pessoas e para o mundo corretamente. Igual tem aqui no canal. Mas principalmente quando ela fala algo histórico que você não sabe. O médium, no caso. Entendeu? Eu acho isso muito magnífico. E o que aconteceu? Ele começou a falar umas coisas que iam acontecer e mexeu e realmente aconteceu. Envolvendo os Estados Unidos e outras coisas. Enfim, pra quem assistiu, assistiu. Eu não vou ficar falando aqui, porque a live não é só pra contar sobre todas as lives. É pra fazer um breve resumo da minha história com ele. E... eu lembro nitidamente que seu 7 pegou e revelou a vida de um cara que tava implicando com ele quando ele desceu em terra. Corretamente. Falando coisa pessoal da vida do cara. Não só pra dar um acorde nele, mas também pra ele se assustar e largar do pé. Pra ver que tinha entidade realmente ali. Falou coisas pessoais da vida do cara, o cara ficou assustado. E deu a entender que ele tava no esquema de venda de ossada dentro daquele cemitério. Que tinham muitas partes do cemitério que estavam violadas. Entendeu? Tanto que tinha até magia ali, né? Mas ele ficou quieto quando o seu 7 deu a entender e acusou ele sobre esse crime. E seu 7, cara, ele tem aquele jeito estressado dele, mas de uma maneira elegante. Ele mostra que tá estressado sem mostrar. E as pessoas temem ele. Ele era muito temido quando era vivo, o Exu Rei. Ele era muito temido. Tanto que ele era chamado de Marechal de Ferro por conta disso. A esfinge também. Ninguém sabia, os políticos nunca sabiam qual seria o próximo passo dele. Porque ele era muito discreto, ele era muito quieto, ele era muito enigmático. Ele fez eu crescer assim, eu ser assim. É o que todo mundo fala que eu sou, literalmente. Pode parecer que eu não sou, porque eu sou hoje em dia espontânea na internet, mas foi coisa que a espiritualidade me trouxe também. Por eu ser de Maria Padilha, por eu ser de Exu Orixá. Enfim, mas depois que eu descobri quem era Exu Rei das Sete Cruzilhadas na minha vida, que era Floriano Peixoto, tudo na minha vida mudou. Eu já tinha muitos contatos do meio militar, aumentou mais ainda. Tanto no canal quanto fora, em questão de amizade. Se vocês verem nas lives, nos chats ao vivo, aparecem muitos militares, principalmente da PM. PM e pessoas que querem adentrar nas forças e fazer prova. Parecem muitas pessoas desse meio. E eu tenho orgulho de ter essa entidade, de fazer o trabalho que eu faço na internet, porque eu sei que é muito foda, no bom sentido. Que é muito gratificante, que é de verdade, sabe? E depois que eu descobri que o Floriano Peixoto é quem rege minha vida, eu entendi porque ele tem tanto poder pra me proteger, pra me esconder,
Sério, já teve casos que eu deveria ter acontecido coisas ruins comigo e ele me escondeu. Fez a pessoa não me enxergar. Tiriri também faz isso, mas o que me acompanha, mas ele também fez, que eu sei. Eu sempre tive um arquétipo meio militar, posturada por conta dele, eu não sabia. Eu fui vendo com o tempo. Muitas coisas da minha vida foi por conta do tempo. Eu vim com essa cor de batom, na verdade é um lápis de boca, com essa cor de corset e de lace, de peruca, por conta do Antigo Egito. Até eu fiz um hieróglifozinho aqui, quis fazer uma coisa meio egípcia. Por quê? Por conta da questão que ele é chamado de a esfinge? Sim. Dentro do Antigo Egito foi onde foi inventadas as primeiras próteses capilares, foi onde foi inventada a maquiagem. Os egípcios eram muito interessantes, eram muito inteligentes, por isso que o Floriano Peixoto era devoto, por isso que ele amava a cultura egípcia. Tanto que, se você for ver nos hieróglifos antigos, os egípcios preveram que iriam haver carros e aviões e todas as tecnologias praticamente que nós temos hoje em dia. Há mais de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, há muito tempo atrás eles já sabiam o que ia acontecer. Entendeu? E deixaram tudo marcado para provar que eles sabiam prever as coisas e que eles eram muito inteligentes. Mas enfim, a história com o Exu Rei é essa. Ele sempre é a vela, tá? Que tá fazendo esse barulho. Eu parei uma vez o vídeo porque ela explodiu sozinha. Não é problema na vela, é porque tá em Aeshma, que é uma divindade persa, mas que veio do Egito também. Que é inclusive uma entidade que rege o Exu Rei das Sete Cruzilhadas, o Floriano Peixoto. E que vem também da minha parte ancestral, familiar. Eu vi muita coisa acontecer por conta de Floriano Peixoto. Ele mexeu em muitas coisas. A gente sempre tem noção do poder dele. Qualquer coisa que vocês pedirem pra ele, ele faz. Só não pede pra ganhar na Mega Sena, porque ele só vai te dar se você merecer. Tá entendendo? Se estiver no seu destino. Agora, te falar uma coisa. Ele consegue, se ele quiser. Ele sempre trabalhou comigo a meritocracia, porque dentro do exército, das forças armadas, se você não tiver mérito, você não alcança nada, você não consegue nada. Ele sempre me tratou assim, por isso que ele nunca facilitou a minha vida. Tipo, não 100%. Ele facilitava de vez em quando, mas não 100%. Ele sempre foi muito rígido pra me tornar uma mulher forte. Que ele queria uma guerreira, não uma mulher fraca. E ele fez uma guerreira. Ele criou uma guerreira. Por isso que vocês veem muito pouco do que eu faço nas minhas rotinas espirituais. Muito pouco. Parece que eu tô sempre em treinamento por conta dele. Literalmente. É pior do que o que eu mostro na internet. Mas enfim, essa é a breve história resumida do Floriano Peixoto na minha vida. O grande Exu Rei das Sete Encruzilhadas que sempre acerta tudo que revela pros outros. Seu 7, ele sempre deu sinais de estar por todo o canal, para quem quiser acompanhar nas lives. Ele sempre foi de fazer isso, de surpreender. A Esfinge faz isso, ela surpreende. Mas é isso. Eu tô tentando lembrar de mais alguma coisa pra trazer nesse resumo. Porque eu não contei história por história, mas eu dei uma breve resumida. Mas eu acho que não tem mais nada. Depois que eu descobri quem é ele, lembrei. Ele tem tanto prestígio nos meios dos militares que ele não só traz militares para eu ajudar ou para eu ter algum tipo de interatividade, de amizade. Ele, quando desceu naquele dia no cemitério do Botafogo, ele sempre fez isso, de mostrar que ele sabe onde são os lugares, mesmo que eu nunca andei naquele lugar e não conheço. Ele sabe levar direitinho as pessoas. Até comigo ele já fez isso. Sozinho, inclusive. Ele simplesmente andou do lado de policiais. Fardado. Tô falando sério. Ele já, mais de uma vez, já ficou perto de militares, fardado. Só que nesse na rua foi bizarro. Teve pessoas que pararam e perceberam que tinha entidade ali. Uma delas até falou Laroye, que sabia que a entidade estava ali mesmo.
Quem tem entidade é literalmente visível. Não é essas coisas que vocês veem por aí na internet. Essas patifarias, esses charlatanismos. Mas é isso. O meu grande rei, meu grande marechal, meu grande guerreiro, meu grande presidente, já que foi o segundo presidente da República. Para quem não sabe, a Marinha, por ganhar muito pouco, na época, entrou em briga com o Floriano Peixoto e com o Exército. Hoje em dia a Marinha ganha bem, né? Conseguiram reivindicar os direitos. Mas a Marinha foi contra o país na época. Não aceitava o poder de Floriano Peixoto, ele no poder. Tanto que ele teve que reforçar os fortes de Niterói para combater a Marinha. Teve que pagar mercenários dos Estados Unidos. Ele fez um leve massacre lá na cidade de Florianópolis, que nem tinha esse nome. Era chamado, se eu não me engano, de Nossa Senhora do Desterro, se eu não me falhar a minha memória. Depois foi homenageada como Florianópolis, como homenagem a Floriano Peixoto, para mostrar a soberania dele. Floriano Peixoto não era ditador, ele só não queria corrupção. Então ele, na época, foi muito agressivo para tentar manter o país intacto, entende? E ele pegou o país já em crise, muito complicado. Depois que houve o golpe de Estado, né, de certa forma, da coroa portuguesa, e mandaram o Dom Pedro picar a mula, foi tudo água abaixo. E se tem uma coisa que o Floriano Peixoto ele é ambicioso, sim, mas ele é principalmente leal. Ele era muito leal. Quem não era leal com ele geralmente mandava executar. Por isso que eu falo, a minha entidade é muito brava. Eu já vi ele fazer muita coisa complicada, entendeu? Para não falar outras coisas. Então não se brinca com a minha entidade, não querendo me gabar. Eu sei o que eu carrego. Até quando ele tem que me cobrar, ele me cobra sem fazer praticamente nada de errado, entendeu? Às vezes uma coisinha, ele já puff, entende? Então, ele consegue quebrar carro, ele consegue fazer acidente, eu já vi cada coisa, entende? Floriano Peixoto, Exu Rei, é pau pra toda obra, como dizem. Mas enfim, é claro que ele venceu a revolta da Marinha, né? Ele tinha recursos, poder, exército, e ele tinha uma coisa também. Ele tinha o apoio, principalmente de São Paulo e principalmente de muitos fazendeiros e donos de terra, entendeu? E é isso. Infelizmente, ele passou pela Academia Militar das Agulhas Negras quando nem ainda tinha sido fundada. Ele passou por Resende. Por isso que eu tive que passar por Resende. Mas Resende é uma história para outra live envolvendo vida passada minha. Foi um dos locais que eu passei na época da escravatura. Eu ainda vou falar sobre essa história. Mas é isso. Acho que agora eu vou resumir tudo. Consegui resumir tudo. É uma grande entidade. Vai por mim. Eu sei muito bem do que eu tô falando e de tudo que eu já mostrei em lives. Pra quem acompanha sabe. Curta o vídeo, comente no vídeo, se inscreva no canal, hype o vídeo e não perca os próximos vídeos e lives que eu vou estar mandando aqui. Beijos, gratidão e até a próxima. E por uma ironia do destino, o meu ex-padrasto que o Floriano Peixoto trouxe pra mim se chama Fabiano. Floriano Fabiano. Coincidência do destino ou somente manipulação? Tudo na minha vida foi predestinado. Floriano Peixoto disse que iria mexer nas polícias do Brasil. Ele mexeu. Ele disse em lives, em terra. Falou que não gosta de traficantes e de pessoas que cometem crime, que ele repudia essas situações, né? Tanto que ele não deixa eu atender e ajudar pessoas desse meio. Só do lado da justiça, da área da justiça mesmo. Que já apareceram pra mim. E ele disse que ele ia destroçar os corruptos, os que estão no STF e também na política. E ele tá mexendo em tanta coisa. Ele falou sobre mexer nos Estados Unidos. Mexeu.
Cada coisa que Floriano Peixoto, queixo-rei das 7 encruzilhadas, falou que ia fazer, ele falou em live e aconteceu. Não foi só para as pessoas que ele acertou, para mim que sempre acertou, para quem já se consultou com ele pessoalmente, mas principalmente para o nosso país e para o mundo. Ele disse que ele tem planos, que ele irá fazer algumas coisas específicas que ele falou em live, fora aqueles, acho que já falou e tá mexendo já mostrou que tá mexendo mais ainda sem parar. Há muito por vir. Em breve, ele virá mais vezes em terra para dar mais revelações para o mundo. É uma entidade muito poderosa. Eu nunca vi nada igual. Não porque em si é que me acompanha, mas as pessoas que já me viram pessoalmente, que já me acompanharam, que já fizeram parte da minha vida e as que ainda fazem, têm muito respeito. E a maioria teme, igual a mim. Porque ele realmente é um rei. Então, quem tem mais dúvidas sobre as coisas que ele disse, é só acompanhar a playlist Coelho em Terra. E ignore o Cambone que cambonava ele, que não tinha respeito. Porque esse daí tá na lama. Igual o mesmo falou que ia deixar, se ele não aprendesse a ter respeito.